A depressão, ela pode vir por ordem genética, ou seja, se alguém da minha família, principalmente parente de primeiro grau, e tem a depressão, a probabilidade de eu adquirir a depressão é o dobro. Ainda nessa questão que você até comentou aí, essa questão de ambiente, cultura, a gente sabe que tem uma máxima aí na psicologia, no business, né, nos negócios, de que você se torna uma máxima das 5 pessoas que você mais convive. Dentro dessa máxima, depressão pega? Depressão, ansiedade, você pega de alguém? Se você ficar convivendo naquele ambiente com as pessoas depressivas, ansiosas, tal, você adquire essas características também? Fantástica a sua pergunta. A depressão, ela pode vir por ordem genética, ou seja, se alguém da minha família, principalmente parente de primeiro grau, e tem a depressão, a probabilidade de eu adquirir a depressão é o dobro. Nossa. É 2 vezes mais. Tá? Agora, outro ponto faz sentido do que você está falando da seguinte forma, quando a gente fala do desenvolvimento da depressão, é ambiental, ou seja, você conviver num ambiente em que gera muito desconforto psicológico. Por exemplo, se você viver com pessoas só doentes, né, com várias pessoas ali, um ambiente doente, então, com a intensidade, se você não fazer um tratamento para você, uma prevenção para você, a tendência é adoecer. Tá? Então, não é que a depressão ela passa como se fosse, né, uma gripe, uma virose, algo do tipo assim. Isso não. Mas no decorrer do ambiente que você está vivendo, por exemplo, tem pessoas que estão vivendo um ambiente do trabalho, muita pressão, né, uma cobrança excessiva, tem que dar conta de uma determinada produção. E isso, então, ou seja, o ambiente vai adoecer a pessoa. Tá? Não estou dizendo que todo mundo que trabalha dentro dessas ordens que eu disse que vai ter depressão. Aliás, quando isso acontece, normalmente não é nem depressão, é burnout, que a gente pode até explorar um pouco mais. Porém, o ambiente também pode ser um agente causador, ou seja, desencadear a depressão. Qual é a diferença da depressão para o burnout? Bacana. Bom, a burnout e a depressão, elas são praticamente idênticas, até os sintomas físico e mental que a pessoa sente. Porém, quando a gente fala de burnout, ela está ligado com o excesso de trabalho, com o excesso de pensamento, não está ligado necessariamente com alguns outros fatores que a depressão vai apresentar. Tá? Ela tem uma causa específica. Isso, a característica dela acaba sendo outro, né? O diagnóstico dela, se a gente for ler o DSM, o mais avançado que é o 5, ele vai trazer essas características com a diferenciação de ambos os transtornos. Então, algumas pessoas podem dizer assim, eu tô depressivo, e às vezes não necessariamente é uma depressão, pode ser burnout. E algumas pessoas podem acreditar que a burnout pode ser uma depressão. Legal. Acerca do ambiente que vocês estavam falando aqui, tem como ser também o contrário? A gente está convivendo num ambiente depressivo, pesado, aí chega uma pessoa que é totalmente extrovertida, feliz, contente, também consegue se reverter ou já não consegue? Não. Segundo os estudos ou literatura, não. Por quê? A depressão é um transtorno e não é uma emoção. A tristeza, ela muda, porque é uma emoção. Agora, a depressão é um transtorno, aquilo que você falou, uma doença. A gente usa falar transtorno, mas é uma doença. Então, a gente não consegue reverter uma doença por um determinado comportamento de alguém, entende? Vai ser um momento bom, porque a pessoa vai sorrir, isso é bom. Porque a pessoa vai interagir, é bom. Outro ponto, a pessoa não vai estar isolada, vai estar com alguém, isso é bom. Porém, se não houver um tratamento com uma eficácia, com uma certa determinação, a tendência é ter mais dificuldade.